vídeo de hoje estamos aqui com a mais nova TV lançada pela Samsung, a F6000F, que chega para ser o modelo mais acessível da marca no tamanho de 43 polegadas. Ela traz várias coisas interessantes, mas também alguns detalhes que é bom você se atentar para ver se esse modelo vai conseguir te atender bem. Então, antes de começarmos a falar sobre a sua qualidade de imagem, qualidade de som, mostrar todos os recursos dela e trazer as minhas impressões, acho importante entendermos se a proposta dela faz sentido para você. A F6000F é um modelo de resolução Full HD, enquanto hoje a maioria dos modelos já vem com a imagem mais definida, em 4K. Isso não significa que seja uma TV antiga ou básica demais. Pelo contrário, ela faz parte da linha 2025 da Samsung e foi pensada para um público que quer uma TV atualizada, com sistema operacional completo, com os principais aplicativos, mas que não faz questão da resolução maior ou quer economizar o máximo possível na hora da compra. Pelo que eu dei uma olhada, somos o primeiro canal do mundo a trazer um vídeo com essa TV aqui em mãos. Então eu queria aproveitar e pedir o seu like aqui no vídeo e a sua inscrição no canal, porque assim vocês incentivam a gente a continuar comprando essas TVs no lançamento para fazer essa análise sincera para vocês. Mas sem enrolar, vamos começar falando rapidamente sobre o seu design. Como tem acontecido em outros modelos da linha 2025, a marca parece estar abandonando um pouquinho o conceito de TVs super fininhas. E eu sei que isso pode dividir um pouco opiniões. Ao mesmo tempo que TVs mais finas passam ar de algo mais moderno e tecnológico, essa estrutura mais robusta tem me passado mais confiança em relação à resistência do aparelho. Como aqui no canal a gente testa várias TVs, em anos anteriores tiveram modelos bem finos da Samsung que pareciam até que a TV poderia se quebrar quando a gente movimentava elas aqui dentro do estúdio de tão fina. Então, para mim, eu acho que foi uma mudança positiva. Olhando aqui na frente, as bordas continuam finas e temos poucos detalhes, o que passa um ar mais refinado ao produto e que combina facilmente com qualquer ambiente. Temos apenas a logo da Samsung aqui embaixo, bem discreta, sendo que essa logo na verdade é um botão. A base vem com dois pezinhos para quem vai deixar ela assim em cima de um rack, mas esse modelo também é compatível com suporte VESA 200x200, então dá para instalar ela pendurada na parede sem problemas. E em conexões, ela vem com as essenciais, são duas HDMIs, uma USB, entrada para antena e conexão para cabo de internet, além de Wi-Fi e Bluetooth. E ligando a TV, eu logo reparei alguns pontos que me surpreenderam de forma positiva. Começando pelo seu sistema operacional. Ela vem com Tizen OS, que é o mesmo sistema utilizado nas TVs mais caras da Samsung. O sistema está bem fluido, fácil de usar e já vem com os principais aplicativos como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus, HBO Max e Globoplay, entre outros. Além disso, a loja de aplicativos disponíveis é bem completa. Também conseguimos espelhar a imagem do seu celular na tela da TV, através do Smart View da Samsung, Chromecast ou Apple AirPlay. E vale adicionar que a Samsung está prometendo 7 anos de atualizações no sistema, o que mostra que o modelo não vai ficar defasado com pouco tempo no que diz respeito ao sistema. E para vocês terem uma noção melhor do desempenho, da velocidade aqui do sistema, que ele responde aos nossos comandos, eu estou fazendo esse teste agora sem nenhum corte, eu vou abrir alguns aplicativos e a gente vai ver quanto tempo leva para carregar. Vamos começar aqui, por exemplo, pela Disney. A primeira inicialização, ele aparece essa mensagem de carregando e demora um pouquinho mais. Mas como vocês podem ver, ó, já está abrindo o aplicativo, então o sistema em si está respondendo bem. Já carregou aqui, agora vai para a tela de escolher os perfis. Deixa eu ver, não, já foi direto. Então, aqui a gente vê como ele responde rapidamente, ó, vou clicando. E a gente vê que ele responde quase que instantaneamente. Às vezes tem um delayzinho de 1 ou 2 segundos para responder alguns comandos quando a gente acaba de abrir um aplicativo. Mas depois que ele está 100% aberto, ele responde muito bem. Vamos minimizar e vamos abrir algum outro aplicativo aqui, deixa eu ver. Vamos abrir o YouTube. Então, como vocês podem ver, demorou ali um segundinho, mas já abriu. Agora eu vou fechar e vou abrir o mesmo aplicativo de novo para vocês verem que na segunda vez, quando o aplicativo já está aberto, é bem mais rápido. Então tem isso também. Na primeira inicialização é um pouco mais lento, mas quando a gente abre pela segunda vez, ele já responde bem rapidamente. Vamos abrir agora o Netflix, apareceu a tela de carregamento, como é a primeira vez que eu estou abrindo o aplicativo aqui, desde que eu liguei a TV. Já está carregando. Ali apareceu a tela de carregamento. Então demorou alguns segundinhos para abrir, mas já apareceu aqui a tela de perfis. Eu vou escolher um perfil aqui e já carregou.
Então, como vocês podem ver, no geral o sistema responde bem rapidamente aos comandos que a gente faz aqui no controle, pelo menos por enquanto tem funcionado muito bem. E eu tenho gostado da velocidade aqui do Tizen nessa Smart TV. E algo bem interessante nesse sistema da Samsung é o Game Hub, que permite acessar milhares de jogos através de plataformas como Xbox Cloud Gaming e GeForce Now, sem precisar de um console de videogame conectado e nem precisar baixar jogos, tudo através do streaming. E eu testei aqui o Xbox Cloud, que para quem não conhece é como se fosse uma Netflix, só que de jogos. A gente paga uma mensalidade e tem acesso a um acervo com vários jogos online. Depois de conectar um joystick e entrar no aplicativo, basta escolher o jogo e começar a aproveitar. Eu aqui até estava um pouco receoso se esse aplicativo funcionaria bem aqui por ser uma TV mais barata, mas pelos meus testes ela conseguiu rodar muito bem os jogos. Em alguns momentos, durante a jogatina, dá para reparar nos leves engasgos ou atrasos, e especialmente se a internet não estiver bem estável no momento. Então eu diria que o foco aqui seria mais para um jogador casual, porque se você é um jogador muito exigente, pode não gostar tanto da experiência. Além disso, é bom você estar ciente que pode demorar alguns minutos para iniciar algum jogo, e especialmente se tiverem muitas pessoas acessando o serviço ao mesmo tempo, mas esse tempo é apenas para iniciar o serviço ou então na hora de trocar o jogo. E agora vamos falar sobre outro recurso presente aqui no sistema, que é o Samsung TV Plus. Através dele, diretamente da TV, sem precisar pagar nenhuma mensalidade, a gente tem acesso a vários canais de TV ao vivo. Tem canais de notícias, filmes, infantil, esporte, entre outros. Inclusive nessas imagens vocês conseguem dar uma olhada melhor no catálogo de canais desse serviço para terem uma ideia melhor do que está disponível. Para navegar nesse sistema operacional da TV, nós temos duas opções. A primeira é pelo controle remoto, que é esse aqui. É um modelo mais tradicional da Samsung, grandão, com bastante botões e sem microfone para comandos de voz. Então aquele controle mais moderno, que tem inclusive carregamento com energia solar, continua restrito a modelos 4K mais caros da marca. E a segunda forma que temos para navegar é pelo aplicativo SmartThings. Baixando esse app no seu celular, você consegue navegar no sistema, abrir aplicativos na TV, entre outras possibilidades, além de centralizar e controlar todos os produtos Samsung da sua casa no mesmo local. Durante meus testes com o sistema, teve apenas uma coisa que eu senti falta nessa TV, que foi a ausência da barra de menu suspensa para configurações rápidas. Para fazer qualquer ajuste aqui, a gente tem que abrir o menu de configurações na tela inteira, enquanto em outras TVs Samsung, as configurações mais utilizadas aparecem no canto inferior da tela, e só se você precisar de algo mais avançado que precisa acessar o menu completo. E antes de continuar o vídeo, porque ainda tem bastante coisa para te contar sobre a F6000F, só queria aproveitar e deixar uma dica para quem está querendo comprar uma TV nova. Sempre que uma Smart TV ou outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção na internet, nós avisamos você lá no nosso grupo de ofertas exclusivo do WhatsApp. Se ficou interessado em conhecer o grupo, é só acessar pelo link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. E agora sim, vamos falar sobre a qualidade de imagem dessa televisão. A F6000F tem um painel de LED com resolução Full HD e suporte HDR10+. Ela tem 4 modos de imagem e vem configurada no modo Eco, que reduz o brilho da tela pensando em economizar energia elétrica. Mas eu pessoalmente recomendo para vocês testarem os modos padrão, onde as cores ficam mais saturadas e puxavam para tons mais frios, ou então no modo filme, onde as cores ficavam mais naturais e puxavam para tons mais quentes. Estou passando algumas imagens com esses dois modos, porque o ideal é vocês escolherem o que mais vai te agradar, baseado no seu gosto pessoal. Como em grande parte dos vídeos de análise de outras TVs que já gravamos aqui no canal, a TV estava configurada no modo filme, eu vou continuar utilizando nessa mesma configuração para esse vídeo. Ainda falando sobre as cores, esse modelo traz uma tecnologia que a Samsung chama de Pure Color, que promete otimizar as cores, como em tons de pele, verdes das paisagens, o azul do céu e por aí vai. E no geral eu gostei bastante das cores que esse modelo nos entrega. Para uma TV mais de entrada, as cores estão bem bonitas e vivas. Por outro lado, o nível de preto da TV não é tão bom, entregando um preto mais acinzentado, o que compromete um pouco do contraste em cenas muito escuras. Para melhorar essa questão, eu recomendo vocês testarem a opção chamada de otimizador de contraste, colocando em alto, e especialmente se você optar pelo modo de cores padrão, porque esse recurso ajudava bastante. Eu separei essas imagens comparativas para vocês com o recurso desativado e com ele no alto, e reparem como conseguimos ver bem mais detalhes em cenas quando ele está ativo. Como o nível de preto não é tão profundo, esse recurso tentava compensar o contraste, dando uma força nas cores, que são seu ponto mais forte. E agora a grande dúvida que muitos podem estar em relação a essa TV. Nessa geração em que muitos conteúdos estão disponíveis em 4K, será que dá para reparar que essa TV aqui tem uma resolução menor? E sim, se a gente olhar mais atentamente, olhando mais de perto, dá para perceber alguns detalhes, como alguns serrilhados na imagem
ou então alguns itens pequenos que ficam um pouco mais difíceis de visualizar. O que ameniza um pouco isso é que a tela de 43 polegadas não é muito grande. Provavelmente esses pontos que eu percebi ficariam ainda mais fáceis de visualizar em TVs maiores, como 50, 55 ou até 65 polegadas. Também vale mencionar que esses detalhes são mais fáceis de perceber se você ficar bem próximo da TV, porque se afastando um pouco dela, ali 1,5 m mais ou menos, já ficava bem mais difícil de perceber esses serrilhados. Então, dependendo de onde a TV estiver posicionada ali no seu ambiente, pode ser um pouco mais difícil de reparar nessa questão da resolução. E agora para jogos de videogame, será que a gente consegue ter uma boa experiência com essa TV? Eu testei com o PlayStation 5 e dá para jogar sim com ela, mas você precisa estar ciente de algumas limitações, porque para quem é mais exigente, por exemplo, pode notar umas certas limitações, como em cenas muito rápidas. Isso porque o seu painel tem apenas uma taxa de atualização de 60 Hz. Além disso, ela não tem nenhum outro recurso voltado para aprimorar a experiência com jogos de última geração, como HDMI 2.1, FreeSync ou VRR. Então, se você estiver satisfeito de jogar em Full HD 60 Hz, ela pode te atender. Falando agora sobre a qualidade de som, aqui a gente tem 20 watts de potência distribuídos em 2.0 canais. Pensando na faixa de preço dessa TV, dá para dizer que o som dela superou muito as minhas expectativas, tanto em qualidade, mas também em relação ao seu volume. Temos 3 modos de som. O padrão, que é mais equalizado, depois o adaptável, que tentava se ajustar ao conteúdo assistido e parecia ter um leve ganho nos graves, e por fim o modo amplificar, que parecia dar um ganho nos agudos e até mesmo no volume de forma geral. Nessa TV não é possível fazer algumas equalizações mais personalizadas, tendo que escolher entre algum desses 3 modos pré-definidos. Eu aqui preferi deixar no modo adaptável, porque para os conteúdos que eu mais assisto, esse ajuste de som parecia se adequar melhor. Agora, se o seu ambiente for um pouco grande, eu acho que vale testar o modo amplificar, porque dá uma forçada a mais na potência dos alto-falantes, mesmo que em alguns momentos deixasse ele um pouco mais agudo. E algo que eu não estava esperando é que essa TV aqui já tem suporte ao Q-Symphony, algo que até ano passado ficava restrito a algumas TVs mais caras. Caso você queira melhorar o som da sua TV com uma soundbar, essa tecnologia permite combinar o som original da TV com o som da soundbar Samsung compatível, para tocarem de forma sincronizada. Em uma TV que não tem essa tecnologia, a gente meio que tem que desligar o som da TV para o som sair apenas na barra. Mas e aí, será que vale a pena comprar a Samsung F6000F? Se você está em busca de uma TV mais simples, mas que tenha um sistema rápido e que rode os principais aplicativos, sim, ela pode ser uma boa escolha. No dia a dia, essa TV funciona bem, a inicialização é rápida, o sistema responde bem e os aplicativos abrem sem travar. Como eu mostrei para vocês antes, às vezes ao abrir o aplicativo pela primeira vez, pode até levar alguns segundos a mais, só que não é nada que seja muito mais lento que outras TVs da marca. Pensando nisso, essa Smart TV pode ser ideal para um quarto, uma cozinha ou até uma sala pequena. Também é possível utilizá-la como uma espécie de monitor grande, desde que você esteja satisfeito com a resolução de 1080p. Agora, se você busca uma melhor qualidade de imagem e quer imagens bem definidas em 4K, talvez seja melhor investir um pouco a mais. Para ter como referência, hoje as TVs 43U8100F e 43U8600F, que são os modelos 4K mais baratos da Samsung na linha 2025, estão saindo por uns 300 a 500 reais mais caro. Dependendo do momento que você for fazer a compra e da oferta disponível, essa diferença de preço pode ser ainda menor. Eu vou deixar aqui na descrição o link de compra para essas 3 TVs, e assim vocês conseguem confirmar a diferença de preço atual. E se você for aguardar aparecer boas promoções, não esqueça de entrar no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque sempre que uma TV ou até mesmo outros produtos interessantes aparecem com um bom preço em lojas confiáveis na internet, nós vamos te avisar por lá. O link para entrar no grupo eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. E antes de encerrar, eu só queria trazer um adendo final. Aqui no Brasil, a Samsung só trouxe a versão de 43 polegadas da F6000F, mas em alguns outros países existe essa mesma TV disponível em 32 e 40 polegadas. Caso no futuro a Samsung traga esses outros tamanhos, pelo que eu pesquisei, a diferença fica apenas no consumo de energia, porque quanto menor o painel, menor o consumo. Além de nas especificações informar que a TV de 32 polegadas tem um som um pouco inferior, com apenas 10 watts de potência. De resto, todas essas informações que eu passei nesse vídeo devem valer para as 3 polegadas diferentes. Mas se você ficou com alguma dúvida, comenta pra gente aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, já sabe, é só deixar aquele like e se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!